Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental. Ontem, na última aula, nós vimos a importância da ética, parte 1, agora na continuidade, a parte 2. Lembrando que esse conteúdo, estou usando como base o texto do Mário Alencastro, que é um professor de ética, e ele trabalha a respeito da importância da ética, principalmente no mundo corporativo, no mundo do trabalho. Continuando, a definição de ética, então, segundo o professor Mário, nós já vimos bastante a respeito dos conceitos de ética, mas aqui vamos tentar focar no entendimento dessa importância da ética dentro do ambiente de trabalho, que é a nossa intenção. A teoria, então a ética, ela é uma teoria sobre a prática moral. Vai refletir de forma teórica os fundamentos e princípios que determinado sistema moral segue. Como vocês até já viram na minha atividade anterior, há algumas situações que nós temos que tomar ações, decisões, e dependendo do modelo moral, as pessoas têm uma atitude ou têm outra. A ética, ela vai pensar a respeito desta atitude. Então, a ética, ela pode ser considerada uma ciência da conduta. Ela vai analisar as condutas, né, os comportamentos. Também é a ciência que vai analisar de uma forma bem específica o comportamento humano. O comportamento humano, ele tem uma variedade de campos, e um deles é a ética, que vai analisar. Os problemas éticos, eles são caracterizados por uma generalidade. Apesar de ser um questionamento individual, muitas vezes, uma ação individual, quando nós vamos teorizar, refletir de forma ética, mesmo sobre aquele comportamento individual, temos que lembrar que a ética ela vai funcionar de forma generalizada. Ela não vai se preocupar com um caso isolado. Então, por isso que a característica deste estudo da ética é a generalidade. Uma situação ela que vai buscar definir o bem, o conceito do bem, por exemplo, ela vai muito além dos preceitos morais, das condutas morais, porque ela quer definir o que é o bem. Ela não está se preocupando com a ação em si, mas o que é o bem. Toda essa teorização que já vimos até lá da filosofia desde os gregos, elas vão repercutir, sim, de forma prática. Então, quando nós pensamos no conceito do bem, estamos pensando na filosofia da ética. E o bem, os próprios filósofos não chegaram a nenhum conceito definitivo. Vocês lembram, cada um consegue definir de uma forma. O Aristóteles, ele vai investigar o conteúdo do bem, por exemplo, e não definir o que cada indivíduo deve fazer. Essa é a grande diferença. Então, a reflexão ética, ela vai pensar a respeito dos conceitos do bem, o conceito do mal. Eles não vão ser uma orientação exata para atitudes práticas. No entanto, toda essa teorização, ela vai ter consequências nas nossas atitudes. Então, quando definimos o bem, também de certa forma acabamos de indicar um caminho, o caminho das situações particulares. Qual é o caminho ideal para que aquela situação, de forma generalizada, conduza a uma sociedade ética? Dentro disso, a ética, ela também vai analisar a responsabilidade do ato moral. Então, aquele ato que é realizado a partir de condutas morais, a ética vai analisar. Aquele ato, muitas vezes, vai ser uma escolha. Essa escolha, ela pode ser uma escolha à liberdade
Ou há alguma teorização a respeito do determinismo. Então, são atos que as pessoas acabam fazendo porque elas já são daquela forma, daquele jeito. Né? O determinismo ele vai ser contrário aí à ideia da liberdade. Então, o homem ele tem a opção no momento ali de um questionamento. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se ele tem a liberdade de escolha, a gente já vai refletir de forma ética. Se a teoria entender como algo que não é o livre-arbítrio, mas é algo que é determinado, aquele homem já ia fazer aquilo mesmo, a gente não consegue nem pensar a respeito da ética nesse sentido. Então, não há espaço para um pensamento ético se você não considera o homem como um ser livre, que ele vai ter opções. Dentro disso, as funções da ética acabam podendo ser de fundamentar ou justificar um comportamento moral, porque ela vai analisar e vai mostrar que determinados comportamentos morais, eles têm um interesse social, uma necessidade social daquela determinada época ou aquele determinado grupo. A ética ela vai tentar entender isso e até justificar, né, contextualizando aquela ação. Por outro lado, ela também vai permitir que o ser humano exercite o questionamento. Então, ele vai entrar num dilema, como vocês viram na atividade, e o dilema vai dizer o que é para ser feito, o que deveria ser feito. Né? Nesse dilema, né, contextualizando ali dentro da ética, podemos ver que alguns valores morais eles acabam encobrindo interesses que não vão corresponder às causas que geraram essa moral. Então, o conjunto ali de condutas morais, ele é algo que pode ser questionado pela ética. A reflexão ética ela vai permitir que nós identifiquemos valores e muitas vezes alguns valores são petrificados, né? Eles não estão mais satisfazendo os interesses da sociedade em determinada época e é a ética também que vai questionar se esse valor é um valor cultural, moral, mas atualmente ele deve ser considerado para que a sociedade se desenvolva ou ele é um valor petrificado pela moral. Então, a ética, no sentido de funções, ela ajuda tanto a fundamentar valores morais, quanto a questioná-los e até a derrubá-los também, dependendo aí da situação. A ética, então, como uma ciência, ela não deve ser vista como algo exclusivamente normativo. O que isso quer dizer? Ela não vai orientar normas, prescrever condutas. A ética não vai dizer isso que é para fazer ou aquilo. A ética também não deve ser considerada como um valor descritivo, porque ela não vai descrever ações, ela vai investigar e tentar explicar porquê do comportamento moral em determinados contextos. E também não é função da ética formular juízos de valor. Muitas vezes as pessoas elas consideram questionamentos éticos como julgamentos. Eu até percebi em muitas respostas de vocês da atividade anterior que muitos se defendiam. Eu jamais faria isso. Não, eu não, isso não faz parte do que eu acredito. Nesse sentido, percebemos como que as pessoas se sentem julgadas moralmente com questionamentos éticos. No entanto, a ética ela está ali para refletir, para ser uma reflexão a respeito do comportamento, não um julgamento. O julgamento ele pode ser feito depois, a partir de leis, considerações legais, mas a ética ela está acima desse julgamento, ela é uma reflexão individual que vai se projetar por toda a sociedade. Nesse sentido, o professor Mário
Alencastro, ele entra na parte que eu gostaria de debater melhor com vocês, que é o Código de Ética Profissional. O Código de Ética Profissional, ele acaba sendo um regulador de condutas, das condutas humanas. E nisso são o quê? As relações de valor. O que uma determinada profissão considera como valor, o ideal moral daquele profissional. Para que se chegue a um acordo, existe o Código de Ética Profissional. Ele é uma espécie de contrato de classes e há órgãos que fiscalizam isso para que aquela profissão seja exercida de forma ética. E é muito importante para todos, tanto para o profissional quanto para a classe profissional e também para a sociedade, que muitas vezes recebe aqueles serviços, confia naquele profissional. São avaliados critérios de conduta do indivíduo perante um grupo social ou toda a sociedade. Tem como base as virtudes que devem ser exigidas e respeitadas no exercício dessa profissão. E quais são esses critérios? Eles vão desde aprofundamento técnico, conhecimento, até o relacionamento entre os usuários daquele campo profissional, colegas de profissão, com toda a classe e com a sociedade. O interesse, quem que tem interesse, né, nesse código de ética profissional? O interesse para que ele seja cumprido, ele passa por todos, né? E cria-se uma necessidade de uma mentalidade ética, essa é a importância do código, e também das universidades trabalharem a respeito disso, para que nós possamos formar profissionais éticos. E a sociedade como um todo só vem a ganhar. Tanto ali o profissional que está exercendo, você pode ser um profissional, mas em algum momento você é alguém, um cidadão que recebe o serviço de outro profissional, que esperamos que seja ético também. Criando-se essa necessidade da mentalidade ética, é importante que haja uma educação que conduza à vontade de agir de acordo com o estabelecido. A disciplina, a organização do trabalho de uma atividade, ela é muito antiga. Há provas históricas muito remotas, da antiguidade, que é uma tendência natural do homem estabelecer regras, normas de conduta e no trabalho, inclusive, dentro das comunidades, para que tenhamos segurança no que acontece no mundo profissional. Dentro desse código de ética profissional, que nós vamos depois, em outras aulas, falar mais um pouquinho a respeito, inclusive falar das exigências dentro de cada classe profissional. Dentro disso, é aceito que se tenha uma individualidade na sua forma de realizar a sua profissão, seu trabalho. O indivíduo, ele tem essa liberdade, mas essa individualidade, ela vai passar por uma norma comportamental, para que todos tenham essa relação entre os semelhantes, uma relação de igualdade de comportamento. Toda comunidade possui pessoas que se interessam por seguir as normas éticas, sabem do valor, mas nós também temos pessoas que transgridem essas práticas, dessas virtudes, né? A prática da virtude, da boa conduta, e essas pessoas, elas devem ser fiscalizadas por esses órgãos de ética profissional, mas também elas devem ser instruídas, né, educadas de forma ética, para que todos tenhamos os benefícios de um bom profissional exercendo. A disciplina, entretanto, ela vem. Como que vem a disciplina do profissional dentro de um código de ética? Ele vai seguir um contrato de atitudes, né? Atitudes, ações, deveres, o que ele pode fazer, o que ele não pode, o que ele deve fazer, consciência, né? Ele ser um profissional consciente, tanto
da importância dele adquirir o conhecimento necessário, como a postura social e também como um cidadão. E o código de ética, ele vai formar esse conjunto de atitudes, de regras, de deveres, e ele pode ser considerado uma solução dentro das classes profissionais, inclusive dos egressos dos cursos universitários, das pessoas que se formam na graduação, no bacharelado, nas licenciaturas e que são os novos profissionais que todo ano estão entrando no mercado de trabalho. Vocês serão também considerados esses profissionais. Uma ordem, então, deve existir para que se elimine os conflitos, especialmente evitar que se macule, que se deixe que se evitar a má visão de uma determinada classe profissional, né? Uma categoria profissional, sempre tentando agir de forma ética para evitar para valorizar a sua classe profissional. Essa também é uma das intenções do Código de Ética Profissional. Finalizando, utilizei a bibliografia do professor Mário Alencastro, A Importância da Ética na Formação de Recursos Humanos. E eu espero que vocês tenham entendido. O que eu vou pedir é que qualquer dúvida sobre a matéria, participem do fórum, me enviem e-mails, o que for. Eu gostaria muito de saber se vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo, se as videoaulas estão esclarecedoras, se os textos também estão completos para vocês. Por favor, se comuniquem. Então, até a próxima aula. Tchau!